Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Essa semana está se falando muito sobre a varíola dos macacos, a famosa monkeypox. E nesse vídeo nós vamos desvendar algumas coisas, conversar sobre algumas coisas específicas sobre a varíola dos macacos, o que ela é, quais são os problemas que podem trazer para nós, tem tratamento, não tem tratamento, como pode se proteger, como você pode suspeitar se tem esse tipo de doença e o que fazer nesses casos. Então, já me acompanha nesse vídeo que vamos desvendar todo esse mistério que com certeza vai trazer coisas muito interessantes para todos vocês. Então, bora pro vídeo. Muito bem, então vamos lá. Por que a varíola dos macacos está sendo muito comentada essa semana? Basicamente porque é uma doença que ela afeta muito mais a continente africano. Basicamente foi ali que ela nasceu, foi ali que foi descoberta e dali ela foi se expandindo. Ano de 2022 tivemos um surto de varíola dos macacos que afetou vários outros países fora do continente africano e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou emergência internacional. Só que esse estado de emergência foi finalizado no ano de 2023 porque houve uma queda de casos de varíola dos macacos. Porém, esse ano faz mais ou menos pouco mais de um mês, quase 2 meses, que o número de casos na África vem aumentando significativamente e a OMS começou a ficar de olho para monitorizar e ver o que estava acontecendo. Eles detectaram que existe uma nova variante do vírus que provoca este tipo de doença e dessa forma passaram a investigar de uma forma muito mais rigorosa. E no dia 14 de agosto, semana passada, foi determinada emergência internacional porque o número de casos saiu do continente africano e começaram a tiver casos reportados em outros países também. Então foi emitida essa alerta e hoje nós estamos com esse estado de emergência internacional por conta da varíola dos macacos. Mas vamos lá, o que é a varíola dos macacos? A varíola dos macacos não é mais do que uma doença que afeta principalmente a pele e, em alguns casos, as mucosas, boca, nariz, do nosso corpo. Ela é provocada por um vírus. Se tu já ouviu falar sobre vírus bastante, me lembra um nome aí, né? O CO, exatamente, que também é um vírus. Porém, esse é um vírus diferente, vem de uma família diferente de vírus. É um vírus que contém DNA no seu interior. Ok, e o que acontece com esse vírus? Esse é um vírus que radica principalmente em roedores. Porém, ele recebe o nome de varíola dos macacos porque foi justamente nos macacos que foi identificada por primeira vez as lesões e ele ser o transmissor para o ser humano. Já ali no ano de 1970, foi descoberto o primeiro caso de varíola dos macacos na República do Congo, lá na África, certo? E é por isso que lá é muito mais interessante e é mais pesquisado e procurado. Mas quando ela atinge esse ponto que atingiu agora, os países ficam em alerta. E o que ela provoca principalmente? Lesões na pele. Que tipo de lesões? São manchas vermelhas pelo corpo, parecendo a varíola mesmo, que as crianças pequenas têm. Além disso, pode apresentar também pequenas vesículas, bolinhas de água, pústulas, que são as mesmas bolinhas, só que ao invés de água, elas contêm uma secreção um pouco mais amarelada e espessa, e crostas, que é quando tu faz uma feridinha e forma aquela crosta, certo? Então, esse tipo de lesões se apresentam
no corpo, no organismo, na pele principalmente, tá? Pode aparecer em algumas mucosas, como na boca, no nariz, nos olhos, também está descrito esse tipo de lesões. A característica importante e o que faz o pessoal de saúde tentar identificar e investigar é que essas lesões elas aparecem de forma uniforme. Aparecem as manchinhas e o corpo inteiro com aquelas manchas. Passa para o estágio de vesícula e todas essas manchinhas viram vesículas. Então são estágios bem identificados, etapas bem identificadas para esse tipo de lesão, certo? Agora, o que realmente chama atenção neste tipo de lesão e doença é que estas lesões na pele elas desaparecem sozinhas. E aí nós vamos para o tratamento. Qual o tratamento para este tipo de doença, para a varíola dos macacos? O tratamento basicamente é suporte para os sintomas que vão se apresentar. Tá? Não existe um tratamento direto, efetivo, um tratamento dirigido para matar o vírus. A doença ela vai chegar, vai provocar as lesões e vai sumir e desaparecer sozinha, sem nenhum tipo de intervenção. Mas ela vai provocar certo tipo de complicações. Quais são esses tipos de complicações? As complicações que ela vai apresentar são principalmente, ou os sintomas que ela vai apresentar, são febre, dor de cabeça, muita dor de cabeça, dores musculares, ela vai apresentar as famosas ínguas, que quer dizer pequenas bolinhas duras que aparecem principalmente na região do pescoço, embaixo do braço, na região inguinal, que são os principais lugares que a gente pesquisa essas ínguas. Então são bolinhas que a pessoa toca e são duras e em alguns casos dói quando tu aperta. Então isso se apresenta. As crianças menores têm bastante, principalmente aqui na região do pescoço, as famosas ínguas e as lesões características na pele, as máculas, pápulas, vesículas, pústulas e as crostas. Então toda pessoa que tiver febre, dor de cabeça, dor muscular, ínguas, lesões na pele, deve acudir a um centro de saúde para iniciar a investigação. Mas vamos lá. Quer dizer então que todas as doenças que têm febre e dor de cabeça vai ser varíola dos macacos? Não. Mas eu tô com febre, eu tô com dor no corpo, tô com dor de cabeça também. Será que eu tô com varíola dos macacos? Pode ser, mas também temos outro tipo de doenças. Praticamente esses são sintomas comuns a quase todas as doenças de tipo infecciosas, principalmente as virais, tá? Mas o que vai diferenciar são o aparecimento das lesões e tem uma outra característica que este tipo de lesões muitas vezes ela se apresenta principalmente na face, na palma das mãos e na planta dos pés. Ela pode atingir o corpo todo, mas essas regiões são as maioritariamente, principalmente, tomadas. Então elas vão aparecer primeiramente ali. Se tiver aquilo, a suspeita é maior, precisa investigar. Precisa fazer uma coleta de material, enviar para o laboratório investigar e definir se é a famosa varíola dos macacos ou não. Esse tipo de exame não interfere com o tratamento, porque muitas pessoas ficam pensando, nossa, começou com febre, com dor no corpo, vamos dar o exemplo, né? Tá com febre, com dor no corpo, dor de cabeça, vai lá no pronto-socorro e fala, doutor, eu acho que eu tô com a varíola dos macacos e eu preciso saber se é ou não é. E aí o médico, ok, tem suspeita, vamos fazer o exame, mas o exame vai para fora, vai demorar 2, 3 dias para vir o resultado e a pessoa fica desesperada porque fala, nossa, mas eu vou morrer
e o resultado não vai chegar, né? Entenda uma coisa, o exame ele é para identificar o número e a quantidade de casos que nós vamos ter de varíola dos macacos, mas ela não atrasa o início do tratamento, até porque são sintomas generalizados para todas as infecções virais, portanto o tratamento já é instituído naquele momento. Muita hidratação, uso de antitérmicos e analgésicos, tá? Que vão ajudar a controlar a febre, as dores de cabeça, as dores no corpo. Para as lesões na pele, não precisa aplicar nenhum tipo de pomada, nenhum tipo de substância e simplesmente é evitar a coceira, evitar coçar, evitar romper aquelas vesículas ou aquelas pústulas. Por qual motivo? E aí vem o ponto interessante dessa doença. Por que ela é tão transmissível? Por que ela está avançando tão rápido dessa forma? E é porque essas lesões, as manchinhas, as vesículas, o líquido que tem ali dentro e as crostas, elas estão cheias do vírus. Portanto, qualquer pessoa que entra em contato com essas feridas, com essas manchas, com essas vesículas, automaticamente ela se contagia com o vírus, leva o vírus para essa pessoa e essa pessoa desenvolve a doença, tá certo? Então a forma de transmissão é através das lesões que existem na pele, o contato direto com aquelas lesões. Quando o vírus está presente nas mucosas, através da fala, das gotículas, o vírus também pode ser transmitido. Agora vem aquele detalhe, por que tu não pode estourar essas bolinhas? Por que tu não pode estourar as pústulas ou tirar as crostas, coçar aquelas feridinhas? Porque aquela crosta, se caiu em cima de, por exemplo, a mesa, tu tá almoçando em um restaurante e tu pegou, tirou a crosta, caiu na mesa, aquele lugar onde caiu a crosta, esse espaço ele fica com o vírus. Se não faz uma boa limpeza, a próxima pessoa que for lá se sentar e apoiar a mão naquele espaço, naquela região onde caiu a crosta não está mais ali, mas caiu a crosta ali. Ou o líquido encostou, a mão encostou ali. Outra pessoa que viria encostar já pega o vírus, leva para casa e pode desenvolver a doença. Então ela é transmissível através daquelas lesões por contato direto, mas também por contato indireto através de objetos, tá? Por isso que é muito importante na prevenção duas coisas, sempre lavar as mãos constantemente, manter as mãos sempre limpas e utilizar o álcool gel, tá? Não somente para as pessoas que estão com a doença, mas principalmente para as pessoas que não têm a doença. Mantenha esses hábitos de limpeza, de higiene, lavar as mãos e utilizar o álcool gel. Ela vai evitar que tu pegue aquele vírus e desenvolva a doença. Com isso a gente pode cortar bastante. Então, como nós temos aí uma cepa nova circulando, que ela está provocando um aumento de casos importante, é bom a gente se proteger e cuidar. Para os serviços de saúde, é importante que fiquem atentos aos casos suspeitos de varíola dos macacos. Então, repito, sintomas: febre, dor de cabeça, dores musculares, ínguas nas regiões do corpo, associado àquelas lesões de pele, máculas, pápulas, vesículas, pústulas, crostas, são casos suspeitos, precisa investigar. Tratamento sintomático. Não existe um tratamento específico, tratamento sintomático, e não precisa aguardar o resultado para iniciar o tratamento. O tratamento já se inicia na primeira consulta. Aliás, no primeiro sintoma. Se tu está em casa e começou com febre, toma um antitérmico. Tu começou com dores de cabeça, toma um analgésico.
começa a se hidratar bastante. Isso vai te ajudar a melhorar. E aí, faz o exame. Independente do resultado, você já vai estar fazendo o tratamento. Ah, e em quanto tempo pode melhorar os sintomas? Bom, a doença ela pode durar entre 3 até 7 dias, mas o mais importante é o período de incubação. O que quer dizer? A partir do momento que eu entro em contato com o vírus, em quanto tempo eu vou ficar doente? E aí vem o detalhe. A pessoa pode ficar doente a partir do terceiro dia até a terceira semana. Então, eu entrei em contato com uma pessoa hoje. Daqui a 3 semanas, se eu começar com febre, com dores no corpo, com manchinhas, foi por conta daquela infecção, daquele contato que eu tive 3 semanas atrás. Então, tem um período de 3 semanas nas quais o vírus vai se desenvolvendo devagarinho para provocar as lesões. É um vírus relativo e é uma doença relativamente tranquila, não leva a casos graves, mas em pessoas principalmente imunocomprometidas, as pessoas que têm imunidade baixa, seja por transplantes, seja por uso de medicação, seja por doenças extras que existem ali, elas sim são mais susceptíveis e temos casos já confirmados de mortes. Não aqui no Brasil, na África, logicamente, mas aqui nós já estamos com vários casos confirmados de varíola dos macacos. Então é importante tomar as medidas de prevenção para que não tenhamos mais problemas. Beleza? Então, se tu chegou até aqui, já compartilha esse vídeo, já dá aquele like e comenta nele o que é mais importante na prevenção da varíola dos macacos. Duas coisas que eu falei ali, eu gostaria que tu comentasse aqui embaixo para a gente saber e eu saber que tu chegou até aqui nesse vídeo. Então, comenta, lavar as mãos e uso de álcool gel, beleza? Então, sem mais, um grande abraço. A gente está se encontrando em um próximo vídeo.